sou Patrícia, sou repórter do portal Dom Total e estou hoje com o empreendedor Christian Barbosa, que é considerado o maior especialista em gestão do tempo do país, e com o professor Adair Rocha, do Núcleo de Ensino Personalizado. Você consegue identificar quais pessoas te ajudaram nesse processo e te motivaram? Bem, eu acho que é uma boa pergunta que eu não sei se eu tenho uma boa resposta. Foram a ajuda de tantas pessoas, foram a ajuda de tantos lados, tantos mentores diretos e indiretos, que seria injusto eu falar o nome de um. Eu acho que todas as pessoas que me ajudaram a construir os negócios que eu construí, todas as pessoas que me ajudaram durante o meu próprio processo de doença para eu conseguir sair e entender de uma vida mais produtiva, eu acho que foram importantes. Minha família, sem dúvida nenhuma. Então, e hoje, obviamente, acho que a maior fonte de inspiração são os próprios leitores, que são as pessoas que leem, que dão os feedbacks, que assistem meus vídeos, que compartilham um pouco das suas experiências dentro do método. Então, acho que falar um nome seria muito injusto. Acho que foi um conjunto de fatores que me levaram a aprofundar o conhecimento na área de produtividade. O senhor citou esse processo de doença, foi uma doença aos 18 anos, não foi isso? Como que te afetou e como foi superar esse momento? Foi por estresse. Eu tinha uma empresa grande e eu estava trabalhando mais do que devia, 16, 18 horas por dia, até que chegou um momento que isso começou a afetar o meu sistema imunológico e eu ficava muito doente. Mas o pior mesmo não foi nem as doenças imunológicas, foi a questão com relação às doenças do estômago. Então eu comecei a ter uma gastrite, virou uma gastrite erosiva, depois virou uma úlcera, essa úlcera começou a ter sangramento, depois eu tive que fazer uma biópsia para ver o tipo de tumor que eu tinha dentro do estômago. E era um tumor benigno, mas mesmo assim eu tive que fazer um tratamento para isso. Então foi ali que foi o momento de mudar. Foi ali que o médico falou: olha, você tem que fazer uma mudança, você é muito jovem para isso. E foi ali que eu comecei a repensar um pouco sobre a coisa básica que é o tempo, né? Tão óbvio, mas difícil da gente enxergar. Eu acho que eu precisei chegar no fundo do poço para conseguir ter uma forma diferente de olhar e encarar a minha vida. Ô Christian, em suas palestras, você afirma que é um nerd. Então a gente gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica na escola e na sua relação com o conhecimento. Minha trajetória acadêmica não é um bom exemplo. Eu sempre fui um moleque muito estudioso, sempre. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler muito, desde a infância. Acho que isso vem dos meus pais. A gente tem biblioteca em casa desde que eu me conheço por gente, então eu via eles lendo muito, então eu peguei esse hábito da leitura, que é importante para os filhos, né? Quando os pais leem, os filhos vão ler. Então eu lia muito. Então na escola eu sempre fui um bom aluno, sempre tive um bom aluno. Quando eu fundei minha empresa, eu estava antes de fundar mesmo oficialmente, saiu o CNPJ, eu já fazia alguns trabalhos e tal. Então eu estava com 13 para 14 quando eu comecei a fazer isso e queria estudar para a prova da Microsoft. Isso foi antes. E nesse momento eu comecei a me desconectar um pouco da escola. Então, academicamente naquele momento, eu estava na 7ª, 8ª série, então eu prestava atenção na aula, sempre prestava muita atenção na aula, fazia os exercícios na aula, para não ter que depois estudar para as provas e não ter que depois fazer lição de casa, porque eu queria usar esse tempo que eu tinha em casa para fazer minha empresa. Então eu sempre falava o seguinte: escola é na escola. E aí a professora vinha e falava assim: nossa, Christian, você tirou 7, você é um menino para tirar 9. Eu falei: eu tirei o suficiente para conseguir fazer o que eu precisava fazer. Então as professoras me cobravam, mas eu meio que larguei um pouco disso. Nunca fiquei de recuperação, nada que me desabonasse. Na faculdade eu bombei 2 anos por falta. Eu não ia, então minha primeira faculdade no Santa, eu bombei porque eu não ia, não tinha tempo. E aí quando teve todos esses problemas, aí eu comecei realmente a ir na faculdade, tive tempo e comecei a aprender a mudar a diferença. Então, eu comecei uma pós-graduação na Universidade da Califórnia, na UCLA, um CBA, mas eu acabei não concluindo, achei muito chato aquilo, meu Deus do céu. E eu acho que hoje eu aprendo muito através de leituras. Eu sou um cara que leio muito, faço muitos cursos todos, faço uma média de 12 a 15 cursos por ano, mas minha formação mesmo não é um grande exemplo, diferente do meu pai, que tem mestrado, doutorado, pós-doutoramento. Então tem uma carreira acadêmica muito forte, professor, mas eu nunca quis ter essa carreira acadêmica. E Christian, como nós chegamos à temática de gestão do tempo? E como é que a gente pode aplicar isso no universo acadêmico, ajudar os estudantes a terem melhores resultados? Existe uma época da vida onde as pessoas elas realmente têm um nível de tempo reduzido e um nível de estresse ampliado, que é a época do estudo, a época de faculdade, pós-graduação, mestrado.
porque literalmente a pessoa fica com menos tempo disponível mesmo. Então ela trabalha às vezes 8 horas, ela tem mais 4 horas de dedicação na faculdade, mais umas 2 ou 3 horas às vezes de dedicação no estudo. Então são 4 anos da vida da pessoa onde planejamento é fundamental, onde ela vai ter problemas com relação às suas prioridades, porque vai ter muita prioridade para decidir. Então se ela não souber gerenciar o tempo desse momento, o que acaba acontecendo é que ela vai prejudicar alguma das áreas. Ou ela vai mal na escola, ou ela vai mal no trabalho, ou ela vai mal nos relacionamentos. Então é fundamental que a pessoa precise entender ela como ser pleno, entendendo que não adianta só dedicar à faculdade, à escola, porque isso vai prejudicar outras áreas, mas não adianta só dedicar a outras áreas, ela tem que fazer um equilíbrio melhor desse contexto. Ela tem que estar muito na própria agenda, senão ela vai se prejudicar dentro do seu contexto acadêmico. Pela sua observação, os universitários brasileiros são bons gestores do tempo? E como você acha que eles poderiam evitar essas coisas da correria ali no tempo das provas? Eu acho que o universitário brasileiro, eu não tenho uma referência sobre uma pesquisa sobre universitários, mas o que eu vejo hoje é que o universitário brasileiro é o universitário da última hora. Ele entra na faculdade sabendo que ele tem uma tese de conclusão de curso, um TCC no último ano. E parece que os últimos 6 meses da vida dele se transformam naquele problema do TCC. Todo mundo sabe do TCC. Agora, o que impede ele de fazer o TCC no 3º ano, por exemplo? No 4º ano, direito, vai ter um tempo logo no começo. Nada. O que impede é ele próprio. Por que ele não pode pegar um orientador no 3º ano? Ele já sabe mais ou menos o caminho, fazer alguma coisa, começar a elaborar, começar a pesquisar, começar a ler. Por que vai ter que esperar os 6 últimos meses do ano para fazer isso? É a mesma coisa para as provas. O aluno, hoje, a cultura brasileira é a última hora. Então ele vai estudar para a prova é hoje às 10 da noite. Ele vai estudar hoje na hora do almoço, no meio do trabalho. Aí não dá. Então o segredo para um aluno sair bem nas coisas é antecipação. Então quanto mais você se antecipa, melhor você tem o resultado. E às vezes você não precisa nem estudar. As pessoas têm que ter o seguinte, não é trabalhando mais que você gera mais resultado, não é estudando mais que você tira mais nota. Muito pelo contrário, é o nível de intensidade, de foco, de antecipação, de presença que você dá para o seu estudo. Presta muita atenção na aula, para isso tem que estar descansado, tem que estar energizado. Saiu da aula, faz um resumo, faz anotações. E aí durante a semana, sabe que vai ter prova, já dá uma lida nessas resumos e anotações. Vocês têm o NEP que te ajuda a fazer isso, faz um mapa mental do seu estudo. Então você não precisa estudar. Entende? Então os alunos eles erram no processo para o estudo. Bacana. E só para fechar, Christian, sua palestra hoje aposto que vão ser dicas para os alunos melhorarem esse processo de gestão do tempo, de planejamento. Você pode passar alguma dica para a gente de antemão? Posso. Cuidado com a tecnologia. Vai estudar, desliga o seu celular. As pessoas estão conectadas 24 horas por dia e aí isso aqui fica pitando. E aí o que acaba acontecendo? O pessoal não consegue estudar da forma correta. Quebra a linha de raciocínio e vai ser prejudicada com relação a isso. Planeja para frente, nunca o dia. Vou acordar de manhã que eu vou fazer. Não, isso é pouco. 3 dias para frente no mínimo. Se coloque na agenda. Putz, eu estou numa semana pesada de provas. Então, ache tempo para você fazer uma academia, um hobby, ligar para alguém, ler um livro, fazer alguma coisa que você goste. Porque se você simplesmente pega um motor, se você não bota óleo naquele motor, aquele motor vai quebrar. Você precisa botar o óleo. E o óleo é você, cuidar de você.